Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero convidar todos que puderem abrirem suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Enquanto você localiza esse texto, deixe-me compartilhar convosco da minha gratidão ao meu Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite com esta tão maravilhosa missão de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre motivo de alegria no meu coração quando o Senhor Jesus me concede o privilégio de retornar a esta tão amada igreja. Minha gratidão a Deus, como me cumpre sempre dizer, pela vida do pastor desta igreja, meu amigo pastor Hélio, a sua esposa, a missionária Edjane, toda a sua família, toda a sua casa. Deus continue abençoando ao amado pastor e esta tão grande obra que Deus tem colocado sob a sua responsabilidade. Nossa gratidão a Deus pela vida de todos os pastores que aqui estão, os pregadores, cantores. Deus abençoe a todos. Nossa gratidão a Deus pela vida do nosso irmão André, meu xará, não é? Que é líder da Jades. Deus abençoe todos os jovens desta igreja, que continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, como o tempo não para no porto, não apita na curva e nem espera por ninguém, vamos ao texto sagrado. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Os que encontraram, por favor, digam assim: eu encontrei. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quantos podem dizer mais uma vez amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante do livro do profeta Zacarias, este personagem do Antigo Testamento, que é também considerado um profeta messiânico. Ninguém profetizou tanto acerca do Messias quanto ele, exceto o profeta Isaías. Zacarias
foi um profeta do pós-exílio. Todos lembram que o povo de Deus, por causa da desobediência, por causa do pecado, da idolatria, por ter virado as costas para Deus, foi levado ao cativeiro depois que a cidade de Jerusalém foi destruída, bem como o suntuoso templo de Salomão. E este exílio durou 70 anos, conforme a própria previsão de Deus através do profeta Jeremias. Depois de 70 anos, os irmãos lembram, Deus também já havia previsto que seria assinado o decreto permitindo que o povo retornasse à sua terra. E vieram cerca de 50 mil judeus, menos de 10% do total que estava no exílio, porque muitos haviam se estabelecido comercialmente, politicamente, de modo que preferiram ficar lá. Mas 50 mil resolveu voltar. E agora, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, sendo Ageu mais velho, Zacarias mais jovem. Deus usa estes 2 homens de idades diferentes para mostrar que Ele é capaz de unir gerações em um único propósito, que Deus pode juntar a experiência de Ageu com a força da juventude de Zacarias. Zacarias se apresenta no capítulo 1 do seu livro como sendo filho de Berequias e neto de Ido. Por causa disto, nós acabamos descobrindo que, conforme Neemias capítulo 12, Zacarias era a cabeça da família sacerdotal de Ido. Consequentemente, é correto dizer que ele era da tribo de Levi, porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Depois do exílio, Zacarias passa a servir em Jerusalém. E muitos estudiosos da Bíblia concordam que ele serviu em Jerusalém como sacerdote e como profeta. A razão pela qual se conclui que Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, um dos motivos está no contexto histórico. Coisas que Ageu, no seu livro, menciona que estava acontecendo com o povo, é identificado também no livro do profeta Zacarias. O contexto histórico daqueles dias era mais ou menos o seguinte: primeiro, interrupção da construção do templo por causa da oposição que havia se levantado por parte dos samaritanos e de outros vizinhos. E uma outra característica daqueles dias era a letargia espiritual, porque como a construção do templo foi interrompida, cada um buscou se ocupar em reconstruir a própria casa em detrimento da construção do templo
do Senhor. Quando Zacarias escreveu o capítulo 9 até o último capítulo do seu livro, capítulo 14, ele já era idoso. Os primeiros 8 capítulos, certamente ele ainda era jovem. Falando de Zacarias, o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 23, versículo 35, declara que Zacarias foi assassinado, foi morto, porque ele fala: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Ou seja, ele foi morto no lugar, no ambiente de intercessão. E é interessante porque há um outro sacerdote chamado Zacarias, que aparece em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 20 e 21. Este era filho de Joiada e ele também foi assassinado porque as pessoas não aceitavam a palavra de repreensão, de juízo que ele proferiu contra o povo. É fácil aceitar promessa de bênção, de vitória, de cura, de livramento. Difícil é aceitar uma palavra mais dura. É por isso, amados irmãos, que não existe caixinha de exortação, mas existe caixinha de promessa, porque ninguém quer ter caixinha de exortação em casa, mas todo mundo quer ter uma caixinha de promessa. Mas a palavra do Senhor, ela não pode ser fatiada. A palavra do Senhor, ela não pode ser remendada. O Deus que cura é o Deus que exorta. O Deus que livra é também o Deus que julga. O Deus que promete vitória também é o Deus que chama a nossa atenção quando precisamos receber a sua repreensão. Mas bendita seja a repreensão do Senhor, porque ela nos coloca novamente no trilho da comunhão com Ele. Quantos compreendem esta palavra? Bendito seja o nome do Senhor. E há alguns que acham que Jesus está falando do Zacarias, que era filho de Joiada. Porém, como Jesus cita o nome de seu pai, Berequias, então certamente era este profeta Zacarias, que tem um livro dele entre os chamados profetas menores. É interessante porque ele foi assassinado no templo, no lugar sagrado, e este foi um ato de ingratidão, porque ele foi assassinado no templo, no local. Ele incentivou o povo a construir o templo. Ele mesmo certamente ajudou na reconstrução deste templo. Mas agora, no momento de revolta, o povo o mata dentro do templo. É porque, irmãos, a religião muitas vezes ela assume essa cara feia
esta cara de assassinato, quando a corrupção entra no poder religioso. A casa de Deus, destinada a ser casa de oração, local de comunhão, de justiça, de quebrantamento, às vezes torna-se cenário de assassinato político religioso. Isto deve chamar a nossa atenção para o fato de que instituições religiosas, elas podem em algum momento perder o seu propósito original e se tornar instrumento de opressão, silenciando vozes dissidentes em nome da ordem, em nome da tradição. Porém, Zacarias morreu com a consciência tranquila. Quando ele abriu a boca para repreender o povo, ele morreu com a consciência do dever cumprido. O próprio Jesus foi perseguido, preterido e assassinado pela religião. O poder político, que era o poder de Roma, foi conivente, mas o poder religioso, composto pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos herodianos, eles é quem deram o passo para assassinar Jesus. A Bíblia diz que eles o entregaram por inveja. E eu fico pensando, inveja de quê em Jesus? Porque ele era simples, ele era humilde, ele não era um perseguidor, mas eles tinham inveja da comunhão de Jesus com o Pai. Eles tinham inveja porque Jesus curava enfermos, eles tinham inveja porque Jesus curava paralíticos, eles tinham inveja porque Jesus ressuscitava mortos, eles tinham inveja porque Jesus falava como quem tinha autoridade, eles tinham inveja do poder que Jesus manifestava diante da multidão. Eu quero dizer que a tua comunhão com Deus muitas vezes causa inveja aos olhos de alguém. Tem gente que tem inveja por causa das promessas de Deus na tua vida, mas não desanime, ergue a tua cabeça, continua a tua marcha com tranquilidade, seja fiel ao Senhor. Os invejosos ficarão para trás, mas os que forem fiéis triunfarão em vitória. Glória a Deus. Jesus disse que todos aqueles que assassinaram Zacarias e aqueles que mesmo com o passar dos anos mantinham o mesmo sentimento, eles seriam julgados no momento certo, na hora certa. E alguém pode dizer, mas Zacarias foi morto fazendo a obra do Senhor. Sim, Zacarias sabia que o fato de ser fiel a Deus e fazer a sua obra não garante imunidade contra a injustiça humana. Eu quero dizer que mesmo sendo fiel a Deus, nós podemos ser alvo de injustiça. Mas Deus é aquele que nos justifica e é aquele que julga a nossa causa. Alguém pode dizer, então eu não quero mais saber de igreja, porque eu pensava que estar aqui dentro me garantia imunidade de injustiça, de sofrimento. Eu não quero permanecer aqui, eu vou ser um desigrejado. Desigrejado está desamparado.
corpo tem que estar assim, unido. Se eu amputar um braço e jogá-lo na cadeira, ninguém que olhar para o braço vai dizer é corpo. Não, vai dizer é um braço cortado, é um braço amputado. O corpo tem que estar unido. E alguém diz assim, mas alguém me feriu e eu vou sair da igreja porque alguém me feriu. Eu te pergunto, uma pessoa no hospital de repente é contaminada por uma infecção. Onde é que ela vai tratar a infecção? Ela vai para casa ou continua no hospital para tratar a infecção? Às vezes ela tem que ir para um departamento específico, às vezes tem que ir para o isolamento, às vezes tem que ir para a UTI, mas é dentro do hospital. No hospital tem médico, no hospital tem oxigênio, no hospital tem bisturi, tem equipamento para tratar. Se você foi ferido na igreja você receberá remédio, receberá graça, receberá avivamento. Aleluia. Então, Zacarias foi este profeta. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele tem 8 visões. Ele foi um profeta que Deus deu muitas visões a ele. Ele teve quantas visões? Quantas visões? 8. As 5 primeiras visões que Zacarias teve, elas traziam uma mensagem de esperança, de consolação. As 3 últimas eram de juízo. Os primeiros 8 capítulos, eles serviam de incentivo ao povo, de esperança, de renovação. Os últimos capítulos ele escreveu porque o povo, depois que reconstruiu o templo, pensava que o Messias ia aparecer imediatamente. Como não aconteceu, eles ficaram frustrados. Por isso ele escreve do capítulo 9 ao capítulo 14 para tratar dessas pessoas. Mas o fato é que Zacarias foi um profeta que recebeu muitas visões da parte do Senhor. Teve noite dele ter várias visões de Deus. E no texto que lemos, ele está tendo mais uma visão. Esta é a terceira visão do total de quantas? Esta é a do total de quantas? 8 visões. Esta é a terceira visão. É uma visão que traz uma mensagem escatológica. Ela aponta para Jerusalém mais adiante, no milênio provavelmente. E a visão que ele tem é a seguinte: ele diz que viu um homem em cuja mão estava um cordel de medir, uma corda de medição. E ele perguntou: para onde vais tu? E o homem respondeu: eu vou medir Jerusalém para saber, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. E ele disse que enquanto isto, o anjo que falava com ele se retirou. E ele diz: outro anjo foi ao encontro daquele que se retirou e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Como quem diz: você não precisa medir, pode guardar esta corda de medir, porque não vai precisar.
não vai ter muros. As cidades grandes tinham muros, as aldeias não tinham muros. E o homem da visão diz: Jerusalém será como as aldeias, ela não terá muros. Sabe por quê? Porque agora só tem 50.000 que retornou do exílio, mas Jerusalém vai receber tanta gente, vai ser tanta gente, será uma multidão tão grande de homens e de animais. E eu vou dizer mais: por que é que você pode guardar essa corda de medir? E porque não haverá muro, e no lugar do muro eu serei muro de fogo ao redor de Jerusalém, e no meio da cidade estará a minha glória. E mesmo sendo um texto escatológico, mesmo apontando para os últimos tempos, para o milênio, mas eu quero dizer que mesmo assim, há lições especiais para a nossa vida hoje. E eu quero falar para você que uma grande lição que salta aos nossos olhos nesta visão é o fato de Deus, claro, do anjo nas entrelinhas, mandar que aquele moço que ia medir Jerusalém guardasse a corda. Por que é que ele manda aquele jovem guardar a corda? Porque ele estava acreditando que Jerusalém seria reedificada nas medidas antigas, na dimensão antiga. E Deus, quando fala nas entrelinhas, guarde a corda, é Deus dizendo: eu tenho coisa nova para realizar, portanto, guarde a corda. É por isso que a pergunta é: para onde você vai? O homem está com o cordel de medir na mão, cheio de boas intenções, mas há uma diferença entre a boa intenção e a divina direção. Ele vai medir achando que Deus vai fazer do mesmo jeito do passado, achando que a coisa vai se repetir. Ele está de alguma forma limitando o agir de Deus. É quando Deus entra em cena para dizer: não limite o que eu vou fazer, guarde esta corda. Existem algumas cordas de estimação que nós usamos a corda do medo, e é por isso que a gente deixa de crescer. Deus diz: eu quero fazer mais, mas eu estou com medo, eu estou colocando a corda para medir só esse pedacinho, porque eu estou com medo, eu estou querendo limitar Deus. Mas Deus te diz esta noite: você ainda está segurando esta corda, porque você não foi capaz de imaginar a grandeza do que eu vou fazer na tua vida. Mas a palavra de Deus esta noite para você é: guarde esta corda. Eu queria pedir para você falar a esta pessoa que está do teu lado, diga para ela em nome de Jesus: guarda esta corda, porque o que Deus vai fazer não pode ser mensurado, o que Deus vai fazer não pode ser medido, o que Deus vai fazer não pode ser pela régua.
Quantas vezes, quando nós estamos usando a corda, Deus é obrigado a interromper. O rapaz estava indo para medir a cidade de Jerusalém. Aí o anjo diz assim: corre e chama aquele jovem. Ele interrompe. Ele está indo medir, mas Deus interrompe. Quantas vezes Deus nos interrompe quando nós estamos usando a corda para limitar o que Deus quer fazer na nossa vida? Lembra de Abraão? Abraão pegou a corda e disse assim: Deus, não vai dar não, porque eu já estou velho, não tenho filhos, a minha herança, tudo que eu tenho vai ficar para o meu criado mais velho, mais antigo, Eleazar. Aí Deus olha para Abraão e diz assim: me dá aqui essa calculadora que está te atrapalhando. Segura aqui um telescópio. Olha para as estrelas. Conta. Assim será a tua descendência. O anjo apareceu a Gideão e disse a Gideão: vai nesta tua força, varão valoroso. Aí Gideão pegou a corda e disse: não dá para ir não. Por que não dá? Porque a minha família é a mais pobre, a minha tribo é a menor, eu sou o menor da casa de meu pai. Está vendo, Senhor? Olha como tem limitação. Aí o Senhor olha para ele e diz para ele: olha, Gideão, a tua visão sobre ti mesmo não vai anular a maneira como eu te vejo. Você se vê como nada, mas eu te vejo como meu servo, varão valoroso, e é você que eu vou usar. Jesus chegou da praia, lá estava Pedro. Jesus chegou para ele e disse assim: faze-te ao mar alto para pescar. Ele disse: não tem condição não. Pegou a corda. Trabalhei a noite toda e nada apanhei. Jesus disse: guarda essa corda, rapaz, para de medir. Faze-te ao mar alto para pescar. Quando ele lançou a rede, ele sentiu um peso e disse: olha, tem muito peixe aqui. Como foi isso? É porque você queria, Pedro, limitar a Deus usando a corda. Mas Deus não pode ser limitado pela corda. Não é porque ontem deu errado que hoje vai dar também. Se Deus está dizendo vai, vá. Se alguém tentou, mas não conseguiu, é porque foi por conta própria. Mas Deus está dizendo: levanta-te e vai. Ele será contigo. Guarda esta corda. Pare de limitar Deus com as suas medidas. Aquele rapaz era uma espécie de topógrafo. E a pior coisa é um crente com mentalidade de topógrafo. Ele ia medir baseado na planta antiga, naquilo que havia sobrado no passado. Porém, a lógica de Deus é sempre exponencial. Eu vou repetir: a lógica de Deus é sempre exponencial. O jovem mediu um terreno. Deus disse: deixa sem muro, porque vai chegar tanta gente.
Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Lázaro estava morto. Aí Marta chegou e disse: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus animou-se e disse: o teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta puxou a corda e disse: eu sei que ele vai ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia. Jesus disse: guarda essa corda. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha para quem está do teu lado e diga: Marta me deu a cura, mas Jesus entregou a ressurreição. O anjo chegou na tenda de Abraão e disse: você vai ser papai. Sara estava ouvindo atrás da cortina e ela riu. Ela pegou a corda, mediu a sua idade e disse: eu não tenho mais como armazenar leite dos meus seios. Uma mulher de 90 anos. O anjo disse: chame Sara. Chamou-a e disse: por que você sorriu? Você puxou a corda? Guarde a corda. E ela diz: eu não ri não, você riu. Guarde esta corda, porque porventura existe alguma coisa demasiadamente... levanta a tua mão esta noite, porque o que Deus vai fazer é além da biologia. Glória a Deus. Fala de novo para 3 ou 4 crentes aí, só para não esquecer. Fala para ele assim: guarda a corda. Guarda a corda. 3 ou 4 aí. Fala para ele: guarda a corda. Diga: meu irmão, pelo amor de Deus, guarda a corda. Lá está Zacarias, aquele do Novo Testamento. É a vez dele. Ele entra no santuário e quando ele vê, tem um anjo perto dele. Ele toma um susto, diz: eu vou morrer aqui agora. O anjo diz: não, fica tranquilo, porque eu tenho uma coisa boa para te dizer. E o que é que o senhor tem para me dizer? Eu vim dizer que você vai ser papai. Aí ele puxou a corda do bolso, pegou o calendário, mediu a idade. Não vai dar não, que eu já sou velho. O anjo, com autoridade, disse para ele: guarde a corda, porque eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Sacode esse crente do teu lado aí. Diga para ele: não duvide do que Deus te prometeu. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele abre porta, Ele fecha cova. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. O anjo apareceu a Maria, uma jovem virgem lá de Nazaré. O anjo aparece a ela e diz: você é bendita entre as mulheres. Vai se cumprir em você a promessa do Messias.
Aí Maria olhou assim e disse: a promessa é grande, mas deixa eu puxar a corda aqui. Aí ela puxou a corda e mediu a virgindade. E disse: não dá não, que eu não conheço varão. E o anjo disse para ela: Maria, guarda essa corda. O que vai acontecer contigo vem de cima. Não depende de ninguém daqui de baixo. Você está pensando que só vai acontecer se alguém aqui da terra fizer? Não. O que vai acontecer contigo vem de cima. Vem de cima e é sobrenatural. E Filipe, a multidão faminta, Jesus despede a multidão para ir embora, porque está todo mundo com fome e não tem nada para dar para essa multidão. Jesus disse assim: dá-lhes vós de comer. Aí ele diz assim: e agora? Aí aparece André, aparece Filipe. Filipe puxa a corda da calculadora, faz as contas. Senhor, eu estava fazendo uma conta de padaria aqui. 200 pães não dá para alimentar esta multidão. Aí daqui a pouco chega André com um rapazinho e diz: Senhor, tem um rapaz aqui, mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus diz: guarda a corda e me dá o pão. Tem crente entendendo aqui já. Guarda a corda e me dá esse pão e esse peixe. Aí Jesus levanta o pão e o peixe e agradece, 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 agradece. Olha novamente para esse crente que está do teu lado e diz: guarda a corda e agradece. Guarda a corda e agradece. Fala, fala. Guarda a corda e agradece. Enquanto você agradece, está havendo multiplicação. Enquanto você agradece, está levanta a tua mão, porque está tendo milagre acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Guarda a corda e agradece. Aí Deus diz assim: olha, o anjo diz assim: não precisa medir, que não vai ter muro. E o que é que vai ter? Você vai sair do natural para o sobrenatural. O que você não entendeu ainda com essa corda de medir na mão é que Jerusalém será uma cidade grande, será uma cidade segura, e a minha glória estará no meio. Onde é que está isso, pastor? É quando Deus diz que Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, e dos homens e dos animais. Quando Deus fala dos homens, Ele quer dizer que Jerusalém será numerosa. Quando Ele fala dos animais, Ele está falando de sustento. Ele está falando de riqueza. Ele está falando de prosperidade. Depois, ele diz que Jerusalém será uma cidade segura. Como assim? Deus diz: Jerusalém será cercada por muros de fogo, mas o Senhor vai construir um muro de fogo. E Deus parece dizer: eu não vou construir um muro de fogo, eu serei o muro.
Está entendendo? Quando você guarda a corda, Deus te traz do natural para o sobrenatural. Porque é fácil confiar no muro, porque eu estou vendo, porque eu estou tocando. Mas Deus diz assim: esquece o muro de pedra. Guarda a corda. E tu verás que eu serei muro de fogo. Vamos lá, nunca mais tinha feito isso, mas vou fazer. Olha para quem está do teu lado, diga assim: você entende o que é muro de fogo? Diga: muro de fogo, ninguém escala. Diga: muro de fogo, ninguém abala. Muro de fogo, ninguém atravessa. Muro de fogo, ninguém derruba. Muro de fogo, quem quiser fazer alguma coisa contra ele, vai morrer queimado. É Deus dizendo: eu não vou fazer um muro, eu vou ser o muro. Sabe quem vai te proteger? Sou eu. Sabe quem vai te guardar? Sou eu. Sabe quem vai te amparar? Sou eu. Sabe a mão de quem vai te conduzir? A minha mão. Sabe quem vai te proteger? Sou eu. Sabe quem será teu escudo? Sou eu. Sabe quem será tua defesa? Sou eu. Eu sou muro de fogo na tua vida. E ele diz assim: eu serei muro de fogo ao redor. Ele não diz assim: eu vou ser muro de fogo de um lado. Não, ele diz ao redor. Ou seja, eu serei muro de fogo em todos os lados, à direita, à esquerda, na frente, atrás, em cima. Depois ele diz assim: e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que é que isso significa, pastor? Deus está garantindo a presença pessoal dele dentro da cidade. Não é presença virtual, não é presença platônica, não é presença simbólica, é a presença real, legítima, pessoal. Senhor, vai ter dinheiro no meio dela? Pode ser que não tenha, mas vai ter a minha glória. Senhor, vai ter a influência humana no meio dela? Pode ser que não, mas vai ter a minha glória. A glória de Deus no meio é melhor do que dinheiro, é melhor do que politicagem, é maior do que a fama, é maior do que a influência, é maior do que a astúcia humana, é melhor do que a estratégia. Não adianta crescer se Deus não estiver com a sua bênção no meio. Deixa a glória de Deus entrar no meio do teu casamento, deixa a glória de Deus entrar no meio da tua profissão, deixa a glória de Deus entrar no meio do teu chamado. Com a permissão do pastor, eu queria pedir que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Olha para esse crente que está do teu lado. Você vai recitar um versículo da palavra de Deus para ele, para ela. E é muito forte. Olha bem dentro dos olhos desse crente e diga assim para ele: eu vou orar por você. Mas antes disto, eu vou recitar para você um versículo da Bíblia. Agora você tem que recitar bem alto. Faz de conta que você está no estádio, lotado.
Crente pentecostal grita, né, irmão? Fala bem alto, bem forte e diga assim: Isaías! O ensaio ficou bom, agora para valer. Isaías 54. Versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Terminou não. É porque eu notei que você baixou um pouco a sua voz. Tem que falar com autoridade. Diga para ele, continuando. Assim diz o Senhor: alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque assim diz o Senhor: transbordarás a tua mão direita, transbordarás a tua mão esquerda, e a tua posteridade, a tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Agora fala para ele assim: recebe. Quem sabe cantar aquele hino, Deus de obras completas? Quem sabe cantar? Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Vamos cantar do começo. Quando eu olho para os meus projetos, Isso fica tão difícil acreditar.
Quando eu olho para as tuas promessas, Quando eu olho pras tuas promessas, acredito, acredito vai valer a pena. Diga, pois eu sirvo O Deus que é tão grande. tão grande, em apenas um instante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela verdade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Agora escute aqui. Escute aqui. Eu quero pedir que você ore por essa pessoa que está aí do seu lado. Um dia, o Senhor Jesus falou para um homem chamado Ananias. A Bíblia diz que ele era um certo discípulo. E disse, vá orar por Saulo. Ele está lá numa rua chamada Direita. Você vai orar. Ele está na casa de um homem, deu o nome do homem, deu o endereço. Ananias disse, Senhor, orar por este homem, ele é um perseguidor. E o Senhor Jesus diz para ele, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos reis, aos gentios, a gente grande. Aí Ananias foi e orou por ele. Irmão Saulo, quando chegou lá ele estava orando. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me mandou aqui para orar por você, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aí ele orou. Ele orou por um homem que Jesus tinha dito para ele, você vai orar por um homem que vai ser grande. Você está entendendo? Ananias, você não vai onde este homem vai, mas você vai orar por ele. Ele vai ter mais nome que você, ele vai ser mais famoso do que você, ele vai ser mais conhecido do que você, ele vai escrever epístolas, vai ficar na minha palavra. Mas eu quero que você ore por ele, porque ele vai ser grande. E eu quero que você ore por essa pessoa que está do seu lado, porque esta pessoa guardou a corda esta noite. E o que Deus vai fazer será algo extraordinário. Você crê nisso? Você crê nisto? Então eu quero pedir a você que comece orando por esta pessoa aí. Comece orando por ela, isto, abraça se você quiser abraçar. Ora por esta pessoa. E começa dizendo, Senhor, eu te louvo, porque o que tu vais fazer está acima do ordinário, será extraordinário. Tu vais fazer mais além, abundantemente, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos na vida deste meu irmão. Começa orando por ele agora. Senhor, abençoa esta vida, a vida do meu irmão. Enche ela do teu Espírito Santo, Senhor. Enche ela da tua graça. Levanta esse meu irmão, essa minha irmã como missionário na tua casa.
Levanta este homem e esta mulher como pregador do teu evangelho. Senhor, eu guardo a corda agora, Senhor. Eu guardo a corda agora e me coloco disponível para o teu extraordinário. Diga para Deus: eu não vou colocar limitações ao que o Senhor vai fazer. Eu não vou colocar limitações ao que o Senhor vai fazer. Pode fazer, Senhor, pode fazer. Pode me surpreender. Pode surpreender a minha vida, as minhas expectativas. Eu já guardei a corda. Pode fazer o que o Senhor quiser fazer. Pode fazer do jeito que o Senhor quiser fazer. Pode fazer da maneira que o Senhor quiser fazer. Eu já guardei a corda, Senhor. Não há limite para a tua operação na minha vida. Diga para ele: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui perante o teu altar. Usa-me, usa-me, usa-me. Diga para ele: os meus estudos são teus, a minha profissão é tua, a minha vida é tua. Eu não vou colocar limites ao teu agir na minha vida. Eu guardo a corda. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. É o último dia do congresso. Deixa o Espírito de Deus te encher. Deixa o Espírito de Deus te encher. Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, diga: Jesus, eu creio que o Senhor pode me batizar agora com o Espírito Santo. Eu vou guardar a corda do medo, a corda do receio de ser batizada com o Espírito Santo. Eu vou abrir a boca, eu vou dar glória, eu vou exaltar o teu nome. Receba, receba o poder do Espírito do Senhor na tua vida agora. Recebe a glória do Senhor. O Espírito de Deus é sobre ti agora. O Espírito do Senhor é sobre ti agora. Fecha os teus olhos, abre a tua boca. Começa clamando ao Senhor agora. Ele quer repartir dons espirituais. Ele quer repartir línguas como que de fogo no meio da igreja. Receba agora a glória do Senhor na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Receba, 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 receba. Recebe graça, recebe glória, receba a unção. O Espírito do Senhor é sobre ti agora. Receba, receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Abre a tua boca, abre a tua boca. Aleluia. Quando olho para o Aleluia. meu projeto, Glória a Deus. eu confesso, fica Aleluia, aleluia. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te encher. Aleluia. Abre a tua boca, abre o teu coração. Adora. Derrama-te na presença dele. A glória de Jesus está aqui na igreja. Esta noite é a tua noite, meu irmão. Esta noite é a tua noite, meu jovem. Recebe poder e graça. Recebe poder e glória. Recebe glória e unção. Receba línguas estranhas. Receba renovação. Aleluia. Guarda a corda. Levanta a tua mão e adora. Abre a tua boca e adora. Se tiver vontade de chorar, chora na presença de Deus.